Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Olha o que diz aqui em Juízes 10. Eu vou ler um pouco mais para que você entenda tudo muito bem. Juízes 10, 6 ao 16. Mais uma vez. Os israelitas, mais uma vez. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos filisteus. Todos esses que o Senhor havia tirado a terra deles para dar para Israel. Ao invés deles converterem o povo, eles é que foram convertidos. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, e como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, pararam de cultuar o Senhor, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram assim absurdamente. Pois eles que tinham poder estavam sempre subjugando os filisteus e os moabitas. Aqui, agora eles é que passaram, os amonitas, eles é que passaram a ter poder sobre eles. E oprimiram. Oprimiram e humilharam absurdamente. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Quer dizer, um problema entra na vida de uma pessoa, não é por acaso. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu não sei por quê, mas pode procurar. Elas fizeram aquilo que o Senhor reprova e abandonaram o Senhor, a maioria. Algumas até não abandonaram a igreja. Algumas abandonaram tudo, algumas não abandonaram a igreja, mas já abandonaram o Senhor no coração. Algumas se desviaram de vez, outras só desviaram o coração. Até estão na igreja. Como também isso está relacionado a todos. Pode ser o líder, pode ser um membro. Até está na igreja, até fala, mas o coração está muito longe. Como disse o Senhor, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Algumas pessoas estão assim, até com os lábios ele louva, mas o coração está longe de Deus. Completamente. Esses aqui se desviaram, como diz aqui, ó, fizeram o que o Senhor reprova, pararam de prestar culto ao Senhor, e aí os problemas chegaram. E eles começaram a cair nas mãos de inimigos que antes eles que tinham poder sobre eles. Agora os inimigos passaram a ter poder sobre eles. E começaram a humilhar. A humilhação e a opressão eram insuportáveis. Pois por 18 anos a coisa foi se estendendo, porque infelizmente algumas pessoas, elas estão vendo que a coisa está apertando, ao invés delas correrem depressa e voltar e se humilhar, ao invés delas se humilharem diante do Senhor, elas não se humilham. Elas vão resistindo. O orgulho é maior do que o sofrimento. Porque algumas pessoas dizem assim, eu não aguento mais. Mas não faz nada também. Então, quando uma pessoa diz que eu não aguento mais, mas não faz nada, significa que ela não chegou no limite do sofrimento.
Porque a verdade é que quando a gente chega no limite do sofrimento, a gente faz o que é preciso fazer. Mas enquanto você não chega no limite do sofrimento, você ainda vai resistindo. E talvez, não sei, como eu vejo o caso de alguns, de um grande número de pessoas, o orgulho é maior do que o sofrimento. Está morrendo, está gemendo, está sendo oprimido, humilhado, não aguenta mais, mas o orgulho fala mais alto. Tanto é que nós vemos aqui, ó, durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. A tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Era um problema. Quando eles achavam que os problemas já eram bastante, já tenho bastante, aparecia mais. Era filisteu e amonita. Agora era amorreu, era amonita, era todo tipo de situação ia chegando até eles. Aqui, ó. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo, temos pecado contra ti. Bom, mas esperaram anos, né? 18 anos. Aí quando a angústia, quando eles chegaram no limite do sofrimento, no limite, eles clamaram ao Senhor. Os israelitas clamaram ao Senhor dizendo, temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Quer dizer, quando todos aqueles problemas, talvez é o que Deus está falando para você, quando aquele problema X, Y e tantos problemas apareceram, eu te dei vitória. Eu te dei vitória sobre todos eles. Mas vocês me abandonaram. Talvez você é uma pessoa que recebeu muitas vitórias de Deus. Ele te abençoou muito. Ele cuidou de você. Talvez você já foi uma pessoa que teve honra. Teve muita honra. Mas você simplesmente fez o que o Senhor reprova. Abandonou o Senhor. E foi viver a sua vida de qualquer maneira. E ainda se aliar e se prostrar diante de deuses, de inimigos, de pessoas que o Senhor havia tirado a terra e dado para você. Deus já tinha te honrado diante deles. E hoje você é um humilhado. Um dia, onde você foi cabeça, hoje você é cauda. Onde você esteve por cima, hoje você está por baixo. Talvez hoje você é subordinado de quem um dia você foi líder. Talvez hoje você é humilhado por quem um dia você liderou. Você é humilhado por pessoas que um dia você esteve muito à frente delas. E você é humilhado por essas pessoas. Mas por quê? O Senhor respondeu, quando os egípcios, os amorreus, foi dando os nomes dos problemas que eles tiveram. Os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas, os oprimiram, vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. E olha o que Deus falou, hein? Clamem os deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Eu creio que algumas pessoas realmente precisam ouvir isso. Porque quando elas estão abençoadas, elas trocam Deus pela bênção. Elas abandonam o abençoador e correm a adorar as bênçãos. Então, um dia elas precisaram de Deus, Deus abençoou, deu o emprego, deu a casa, deu a família, deu a saúde. O que elas fizeram? Com todas aquelas bênçãos, aquele bem-estar, aquela paz,
aquela prosperidade. O que elas fizeram? Colocaram no lugar de Deus. Quantas vezes eu vi gente abandonar a Deus por coisas tão absurdas? Deixaram a Deus. Deixaram de priorizar a Deus para ir num determinado lugar. Deixaram Deus em segundo lugar e foram fazer coisas para a carne. Agora, preste muita atenção nisso. Essas coisas todas, que talvez você nem tem mais, que você já perdeu, podem te abençoar? Hã? Talvez você trocou o certo por aquilo que é mais do que duvidoso. Você trocou o honesto, o perfeito, por coisas imperfeitas. Você trocou o justo pelo injusto. Você trocou o abençoador pela bênção. Você trocou a verdade pela mentira. Você trocou, ao invés de você ficar com a verdade, você pegou a mentira. E eles fizeram, e olha o que o Senhor falou para eles, ó. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Já parou para pensar? Vai pedir ajuda para aquele lá que um dia você colocou no lugar de Deus? Vai pedir ajuda para aquela situação? Para aquela pessoa que um dia você parou para ouvir, desviou o seu foco e se afastou de Deus? Vai pedir ajuda para ela. Vai pedir ajuda para aquele filho como a Bíblia diz, os filhos da perdição, enviados do diabo, que um dia você deu mais crédito. Vai lá pedir ajuda para essa pessoa. Vê se ela pode te ajudar. Aquela pessoa que talvez envenenou a sua cabeça, contaminou, e você estava no caminho certo, com a vida abençoada, mas você trocou tudo com arrogância, pisou nas suas bênçãos e foi viver a sua vida como se você não dependesse de Deus, como se você não precisasse de Deus. Como se você nunca mais fosse perder tudo que você tinha, como se a sua vida nunca fosse mudar. E hoje talvez a sua vida está assim. Você está entregue já. De tanta angústia. Humilhação, opressão, vergonha, de todos os lados. Talvez você trocou Deus por um relacionamento, esse relacionamento já chutou o seu traseiro. Talvez você trocou Deus pelo dinheiro, no dinheiro você não tem, empresa você não tem nada. Você tem muita vergonha, muita dívida, talvez familiares, amigos, jogando tudo na sua cara, te criticando. E tudo por quê? Porque você saiu do lugar que você não deveria ter saído, da posição que você não deveria nunca ter saído. Você deixou Deus, como esse povo aqui, que adoravam qualquer coisa, buscavam qualquer coisa, ouviam qualquer coisa, se rendiam a qualquer coisa. Qualquer coisa eles colocavam no lugar de Deus. Qualquer Deus. Essa fé que aceita tudo, essa fé eclética, esse tipo de gente que ouve qualquer coisa, ao invés de ficar com aquilo que sabe, é guiado por emoções, por sentimentos. Ao invés de ficar com aquilo que sabe, pende para se aventurar, sai se aventurando, fazendo experiência com a vida, especialmente com a vida espiritual, e um dia se encontra numa condição miserável, derrotada, e o que é pior, alguns são tão orgulhosos que estão morrendo, estão assim, sendo esmagados pelos problemas, e não são capazes de se levantarem e dizer, não, chega. Fazer igual Noemi, que é o que alguns precisam fazer depressa. Saiu de Belém, foi para Moabe, Deus não mandou ela ir, chegando lá, achando que ela estava fazendo uma boa escolha, perdeu o marido, perdeu os filhos, não conquistou nada, voltou como uma indigente, amarga, com a mão na frente e outra atrás, teve que recomeçar a vida. Quando todo mundo já estava lá na frente, ela estava recomeçando. Talvez esse é o seu grande problema. Talvez quando você estava obedecendo a Deus, agradando a Deus, você estava na frente de um monte de gente. Hoje, aquelas pessoas estão lá na frente com a vida abençoada, bem construída, com uma vida realmente realizada, e você
voltou assim, nem voltou ao ponto de partida, porque talvez quando você chegou no Senhor, você estava melhor do que você está agora. O seu segundo estado está pior. Aquele mal que saiu voltou com mais 7. Você não tem força, você não tem saúde, você não tem alegria, você não tem esperança, você não tem vontade de viver. Porque é tanta vergonha, tanta derrota. Mas por que você fez o que o Senhor reprova? Você parou de prestar culto ao Senhor. Você foi seguir aos deuses dos inimigos. Você pendeu para a direção errada. Você deixou o Senhor. E o Senhor agora está dizendo, vai pedir para eles, para ver se eles mudam sua vida. Vai lá clamar a eles. Quem separou para ouvir, quem separou para buscar, que você colocou no lugar daquilo que você sabia. Vai lá. Isso é sério. E algumas pessoas precisam, igual Israel, passar por uma experiência dessa para aprender a lição. E alguns passando ainda não aprendem. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos. Eles estavam mesmo em desespero. E agora, pela primeira vez, depois de tantos anos, se humilharam diante do Senhor de verdade. Quando eles viram que não ia ter saída. Ou eles se humilhavam, ou eles iam morrer. Nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos. E uma atitude que eles tomaram, que é fundamental, que entra na sua mente agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Eles tiveram que se humilhar, eles se humilharam e se desfizeram de todos os deuses que eles tinham. Passaram a prestar culto ao Senhor, e então Deus não pôde mais suportar o sofrimento deles e deu vitória a eles. Então o que Deus está dizendo para você? Talvez você foi e caminhou por lugares que Ele nunca mandou você caminhar. Você tomou rumo que Ele não mandou você tomar. Direção que Ele não mandou. Você fez coisas que Ele reprova. Você talvez agiu com injustiça, pendeu para o lado errado. Talvez você gosta de usar a expressão que você foi enganado, que você não sabia, mas você sabia sim. Você sabia que Deus estava te abençoando. E que o que você estava fazendo estava agradando a Deus, porque Ele estava te abençoando. Mas você preferiu trocar todo aquele relacionamento com Deus por alguma coisa. E a sua vida desmoronou. E agora o Senhor está dizendo isso para você. É hora de você se humilhar. Se livrar de todos esses ídolos que você tem na sua vida. E esses ídolos podem ser muita coisa. O orgulho, porque o orgulho funciona como um ídolo, porque tem pessoas que elas são totalmente controladas pelo orgulho. É o Deus orgulho. Então você tem que derrubar o Deus orgulho, o Deus mágoa, ódio, o Deus inveja. Você tem que derrubar esses deuses da sua vida. Você tem que derrubar. Todos esse Deus vergonha, porque agora eu tenho vergonha de fazer, vergonha de admitir que eu errei. Você vai ter que derrubar todos os deuses. Eles se desfizeram dos deuses estrangeiros. Você vai ter que tirar da sua vida tudo que você deixou entrar. Tudo. E talvez também você tenha aí feito o tour, depois que você tomou o rumo errado, feito um tour por igrejas. E tem pego de tudo na sua vida. E a sua vida só está descendo. Também, certamente, você pegou coisas que só têm atrapalhado a sua vida. Talvez você foi lá e comprou mais alguns brindes com a promessa que a sua vida ia mudar. Isso também funciona como idolatria. Você tem que se desfazer disso aí. Se livrar disso aí. Se livrar mesmo de tudo isso. Porque o que você precisa fazer agora é se humilhar, se livrar de tudo que está relacionado à idolatria na sua vida. Eu quero lembrar que a arrogância, iniquidade, cobiça, avareza, autopiedade, ganância, tudo é como pecado de idolatria.
E rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, talvez você está no pecado, o pecado da idolatria, da feitiçaria e não sei quantos outros dominam a sua vida. Então, você precisa mudar. Você precisa mudar. Primeiro, você tem que fazer como o povo de Israel, se humilhar e se livrar de todos esses ídolos estrangeiros, de tudo que você deixou entrar na sua vida que só tem roubado as suas vitórias. Você tem que voltar a prestar culto ao Senhor, onde você sabe que é o lugar que Ele determinou para a sua vida. Você tem que voltar a prestar culto ao Senhor. E então Ele vai te restaurar, como Ele restaurou Israel. Mas enquanto você insistir em apenas se amargurar mais, reclamar mais, chorar, xingar, se revoltar, pedir a morte, ter dó de você, pena de si mesmo, e autopiedade é como pecado de idolatria. Enquanto você questionar, nada disso vai te ajudar. Você se revoltar e pensar no pior, nada disso vai mudar a sua vida. A única coisa que pode mudar a sua vida é você se humilhar, reconhecer seus erros, se livrar de toda a idolatria e feitiçaria da sua vida, todas as coisas que representam isso na sua vida, esses sentimentos, esse comportamento. Talvez você deixou muita coisa e compactuou também com muita coisa errada, avalizou muita coisa errada, apoiou, foi omisso. Então agora tem que haver um conserto. E voltar a prestar culto ao Senhor, mas um culto de todo o coração. Você tem que se preocupar em buscar o Senhor de todo o seu coração. Você tem que se preocupar agora em obedecer a Deus de todo o seu coração. E Deus então vai poder te restaurar. Então, é uma palavra maravilhosa para a sua vida, que é o que você precisa ouvir. É uma palavra de vitória. Deus está dizendo o que você tem que fazer. Se humilha. Você não aguenta mais ser oprimido, ser humilhado, ser desprezado, ser criticado. Você não aguenta mais a solidão, a culpa, a condenação. Olhar para você e ver quantas escolhas erradas você fez, porque o diabo te deu força para você tomar um rumo errado. E o mesmo capeta agora te martiriza, dia e noite, mostrando para você o tamanho da sua derrota, o tamanho do seu fracasso e as besteiras que você fez. Você fez muita besteira na sua vida. Falou muita besteira, se aliou a gente que você não deveria ter se aliado. Comprometeu a sua vida com muitas coisas, mentiu, enganou, apoiou a mentira, estimulou a mentira, talvez. Eu não sei, dê uma olhada aí. Ou seja, você fez o que o Senhor reprova. Você deixou ídolos entrar na sua vida, como Israel. Você fez o pior que alguém poderia fazer pela sua própria vida. Escolhas erradas. Mas o Senhor está falando com você que tem saída. Ele está dizendo, se humilha, se desfaça desses ídolos, volte a prestar culto ao Senhor, se preocupe em obedecê-lo de todo o seu coração, e Ele vai te restaurar. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Quem se humilha é exaltado, mas quem se exalta é humilhado. Todo aquele que se exalta é humilhado. Humilhado, aquela pessoa que se humilha, aquela pessoa que se humilha diante de Deus, Deus tem prazer de exaltar. E quando se fala humilhar diante de Deus, é fazer o que é preciso. Consertar o que está errado, pedir perdão para quem você precisa pedir, consertar o que está errado, admitir os erros, parar de tampar o sol com a peneira, parar de fingir que não é com você, parar de encobrir as suas transgressões, porque enquanto você encobrir suas transgressões, a sua vida não vai prosperar. De jeito nenhum. Igual outro dia eu ouvi alguém testemunhar que o filho foi diagnosticado com uma doença incurável. Incurável.
E Deus, assim, não teve acordo. A palavra vinha continuamente. Enquanto você não for lá reparar aquela injustiça, ele não será curado. Enquanto a pessoa não foi e não reparou todas as injustiças que ela havia cometido, o filho chegou perto da morte, assim, os médicos deram dias na UTI. E a pessoa não aguentando ver o sofrimento. Foi, pediu perdão, reparou, disse que estava processando alguém com um processo na justiça injusto, fazendo um horror. Pois foi lá, se livrou de tudo, se humilhou e milagrosamente Deus fez aquela obra. Senão ele teria perdido o filho. O filho teria ido a óbito. E Deus usou daquela situação para tratar com aquela pessoa, que lamentavelmente precisou chegar no limite do sofrimento, numa situação de desespero, para se posicionar. Se posiciona. Deus pode te dar a vitória. E Ele está falando isso. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Momento da oração. Deus querido, eu oro para que essa pessoa tome posse dessa palavra e tome decisões importantes agora. Porque o Senhor espera isso dela. Que essa palavra mude radicalmente a vida dela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu declaro vitórias e consagro tudo que foi colocado para receber a oração e peço milagres para o teu povo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e peço que o Senhor desperte mais semeadores, porque nós precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que uma mudança esteja acontecendo agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Hoje teremos uma única reunião às 9, mas amanhã em São Paulo às 7, depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os templos. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.